Você sabia que a nossa vida é totalmente dirigida pela nossa alma? É a alma que controla o jogo todo. Então, o que acontece? Lá em Provérbios 23, do verso 7, Salomão vai dizer o seguinte: assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. A nossa alma, ela é que vai projetar a nossa realidade, quer boa ou quer má, mas é através da alma é que vai espelhar o mundo físico. Lembrando que a gente sempre está muito voltado a perceber as coisas de forma material e física, porém nós somos espíritos e temos uma alma. Então é muito mais de forma espiritual que a gente deve ver as coisas do que material. Uma pessoa que está doente, por exemplo, no corpo físico, é porque provavelmente a alma dela tem algum tipo de enfermidade, tem algum problema ali que precisa ser resolvido. Então, o corpo ele vai espelhar aquilo que a alma transmite para ele. É que nem a gente olhar para o corpo humano. A mente, ela vai comandar o corpo físico. É a mesma coisa. A nossa mente, a nossa alma, as nossas emoções é que controla o jogo todo. Então, assim, né, como a própria Bíblia fala, assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. A alma ela é como um projetor de realidade. Então, através de uma imagem e através de um som, a alma consegue transmitir, criar uma realidade. Então, a Bíblia fala também uma coisa muito interessante: casa dividida não subsiste. E a gente pensa nisso de forma material e física. Porém, a casa somos nós. Casa dividida não subsiste, porque se tu estiver com o espírito pendendo para um lado, a alma para o outro e o corpo para o outro, é uma casa totalmente desalinhada. Jesus, ele crescia em estatura, graça e conhecimento. E é justamente por causa desse alinhamento que Jesus tinha, em crescer em estatura, graça e conhecimento, ou seja, espírito, corpo e alma. É por causa disso que Jesus conseguia fazer os milagres. Porque ainda que Jesus fosse 100% Deus, aqui na Terra ele era 100% homem. Jesus teve que aprender, Jesus teve que domesticar a alma dele para que o espírito começasse a governar. Porque desde Adão, desde a queda de Adão, onde o nosso espírito foi desconectado da fonte, então nós herdamos de Adão o quê? Um espírito desconectado da fonte de vida. Nós não herdamos um corpo pecador de Adão, nós herdamos um espírito desconectado, e é isso que faz o corpo ser pecador, porque o espírito é justamente a parte de nós que nos dá a direção do que é certo e do que é errado, do que nos aproxima de Deus, o que nos afasta de Deus. Então, a partir do pecado de Adão, o ser humano começou a vir, a nascer com o espírito já desconectado. Então a alma é que comanda o jogo todo, entende? E a alma está conectada com as emoções, o espírito está conectado com a razão, com o sentido, com a lógica. Tanto que a figura feminina, ela está mais ligada à emoção, que também nos aponta para Eva. Já Adão, que nos remete a Deus, ao espírito, está mais ligado ao lado racional. Por isso que a serpente engana Eva, ela não vai tentar Adão, ela vai tentar Eva, entende? Uma vez que ela conseguiu chegar em Eva, ela teve acesso a Adão, mas a coisa começa por Eva, pela emoção. Então ali a alma tomou posse, entende? Ali naquele momento a alma tomou posse do jogo e o espírito foi desconectado. Então, através da alma é que a gente tem uma criação da realidade. É muito interessante porque Jesus fala: aquele que pensar em adulterar já adulterou. Olha o poder que tem o pensamento, olha o poder que tem a mente, entende? Porque a nossa mente, ela cria a realidade. Uma vez que tu pensa, tu visualiza a imagem, tu sente uma emoção. Dentro do teu pensamento, aquela realidade foi criada. Por isso que Jesus fala que aquele que pensar em adulterar, adulterou. Porque na tua mente, naquela realidade, isso existiu, entende? Então, a gente tem a obrigação de crescer, assim como Jesus, em estatura, graça e conhecimento. Não é só crescer humanamente, a gente precisa crescer espiritualmente, entende? Então, através desse crescimento espiritual, a gente consegue ter domínio sobre a alma, deixar a razão, deixar as emoções de lado e começar a viver pela razão, pela lógica, pelo espírito.
entende? E isso é que é muito interessante, porque a Bíblia fala que através de Adão todos morreram pelo pecado de Adão. Ali no momento que Adão pecou, toda a humanidade que veio após dele já não nasceu a imagem e semelhança de Deus, nasceu a imagem e semelhança de Adão, que tinha o espírito desconectado da fonte. E através do Messias, através da morte do Messias, Deus reconectou o ser humano de novo a ele. O Messias, ele vem e nos traz o Espírito Santo para fazer o papel do nosso espírito que está desconectado. Uma vez que nós temos o Espírito Santo, nós já temos uma separação do mundo, da forma que nós vivíamos antes de ter o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a gente jamais ia ter esse discernimento de saber: eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, entende? Então, casa dividida não subsiste. A gente precisa crescer em estatura, graça e conhecimento, ter o domínio da mente para que uma nova realidade seja criada em Cristo. A gente tem sempre que lembrar, casa dividida não subsiste. Então, o que acontece? A gente precisa, como a própria palavra fala, né, ter o domínio da mente, saber que a nossa vida é dirigida pela nossa alma, pelos nossos pensamentos. Então, não tem como tu andar desalinhado. Se a gente tem, por exemplo, assim, a gente tem em mente que a gente quer ter uma vida boa, uma vida próspera em todos os sentidos, tanto saúde, família, tudo, a gente quer ter uma vida próspera, sabe? Porém, a gente vê a nossa realidade às vezes e a gente acaba falando totalmente o contrário. Nossa, me falta isso, nossa, me falta aquilo. Tu já tá uma casa totalmente dividida. Na tua mente tu quer uma coisa, mas com a tua boca tu confessa outra coisa. Então, é uma casa que vai estar entrando totalmente em desordem. Então, quando a gente alinha a nossa mente, os nossos pensamentos com a realidade que a gente quer criar, da nossa boca, né, o som, a voz, Deus criou tudo através da palavra. A gente usar a nossa boca para proferir coisas boas, que condizem com a realidade que a gente quer estar em Cristo, que é o mais importante. Então, as coisas começam a fluir naturalmente. E a própria física quântica fala, né, duas vibrações, quando elas são iguais, elas se alinham, se amplificam e geram uma ressonância, um resultado final. Então, quando a gente une o que a gente pensa, a nossa mente, as nossas emoções, com aquilo que a gente fala e com as nossas ações, porque é espírito, corpo e alma. Então, tem a ver as nossas crenças, o que a gente pensa, tem a ver também as nossas emoções, o que a gente fala e também as nossas ações. Tudo isso tem que estar alinhado para que a casa esteja na mesma sintonia e não totalmente dividida.